Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de folhas amareladas que caem agora na época de chuva. Se gostou do tema do vídeo, deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo! Então, gente, vamos lá. É normal uma suculenta perder folhas assim durante a temporada de chuvas? Olha, gente, essas folhas aqui eu retirei daqui, ó, que é a minha Francisco Baldi. Isso aqui acontece anualmente com a minha Francisco Baldi. Quando começa a temporada de chuvas, e a temporada de chuvas que eu digo são chuvas intensas, tá? Não aquela época que tem uma chuva para uma semana, depois chove na outra, não. É a temporada de chuvas que começa a chover, por exemplo, no meu caso aqui, a chuva começou na última semana de dezembro e até agora não parou, né? Ela para durante o dia um pouco ou à noite um pouco, mas chove todos os dias desde então. Hoje eu consegui aplicar a terra de diatomácea, tá vendo? Mas já caiu aqui uma chuvinha e deu uma pequena lavada. O que acontece então com as plantas aqui? Elas acontecem isso aqui, gente, ó. Isso é a perda das folhas que eu comento tanto com vocês na temporada de chuvas. Isso aqui, ó. Tá? Esse tipo de perda de folha eu considero normal, tá? Ó, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é normal acontecer na temporada de chuvas. Mas, Márcia, e aí? Isso aqui, gente, é retirar, é limpar, tá? Isso aqui é bem normal de acontecer, ó. Isso aqui, ó. Tem planta que acontece mais, tem planta que acontece menos. E isso acontece por conta do excesso de água da chuva, tá? Veja bem, ó. É só ir tirando essa folha, limpando. Vamos pegar aqui uma pinça para ajudar. Depois eu vou fazer essa limpeza. Então, esse é o procedimento que eu faço. Ai, Márcia, me perguntaram, você tira essas plantas do tempo? Não, não tiro, gente, ó. Ah, mas tá melando. Como que tá melando, né? Você então não fez a limpeza a tempo, por isso que tá melando? A primeira coisa, né? Eu sempre faço aplicação dos preventivos. Quais preventivos? Eu sempre aplico sulfato de cobre, se for no final da tarde e não estiver chovendo. Daí, por exemplo, hoje que estava sol de manhã e não estava chovendo, e já fazia um tempinho que eu não passava, porque assim, ó, a regra para mim tem que ser religiosamente passar um produto na temporada de chuvas uma vez na semana. Pelo menos, tá? Por exemplo, choveu essa semana, teria que estar passando no final de semana o sulfato de cobre. Aí na outra semana eu viria com a aplicação da terra de diatomácea. Mas o que acontece durante a temporada de chuvas intensas? O que acontece comigo na prática? Não para de chover. E aí o que eu faço? Eu tento passar. Então, por exemplo, parou de chover no final da tarde, dá tempo de passar. Eu acho que não vai chover, eu vou lá e taco um sulfato de cobre. Só que chove, gente. É isso que acontece. Aí no outro dia eu vou lá, parou de chover. Será que então essa noite não vai chover? Eu vou lá e passo de novo o sulfato de cobre. No outro dia. E aí chove outra vez e lava tudo. Então, é meio assim. Teve uma semana que eu passei todo dia, choveu todo dia, eu desencanei. Aí eu fiquei 2 dias aí sem passar. Porque eu falei, não adianta, nossa, eu acho que vai parar e não para.
entendeu? Aí é difícil, né? Como que a gente vai conseguir passar o produto? Então, eu acabo passando várias vezes por conta disso. Hoje, por exemplo, que abriu o sol de manhã, eu falei, eu vou passar então a terra de diatomácea. Ó, eu passei de manhã. Agora, deve ser umas 2 horas da tarde e ainda tem um pouco do produto. Mas já choveu uma vez. Então, eu espero que esse tempo que o produto esteve na planta dê uma ajuda a ela, proteja ela um pouco. Porque é o mínimo que eu estou conseguindo fazer é isso, né? Existem outros produtos como mais fortes que podem ser passados? Existe, gente, mas eu não uso quase. Eu nem tenho, na verdade, eu não compro, né? Eu só uso esses mesmo que eu falo para vocês. E passo a torta direita, passo bastante, ó. Várias vezes, mas infelizmente tá lavando, ó. Olha aqui, gente, mais o caso de muita folha amarela, muita folha estragando, ó. E aí, vamos avaliar. É assim que acontece aqui no meu cultivo no tempo. Quando chove por uma semana, não. Dezembro, janeiro, dezembro, 3 semanas seguidas, tá? Sem intervalo de tempo. O único intervalo que tá tendo é assim, durante 2, 3 horas não chove, mas depois volta a chover. Aqui, nesse caso, essa planta está sendo cultivada no tempo e está sendo exposta a toda essa água. Como é muita água, não dá tempo de secar o substrato. E olha que o meu substrato é drenante. E esse vaso é um vaso de cimento. Mesmo assim, a planta sente, gente, ó. Né? Então, agora é hora da limpeza e avaliação aqui pra gente olhar o caule, olhar toda a planta, tirar o máximo possível de folhas que estão estragadas, né? Eu vou aplicar nessa aqui um pouco de, como chama? Nexor, porque eu tô vendo uns mosquitos caminhando na planta. Esse mosquito que é o mosquito do fungo Gnats, tá? Esse mosquito é que causa podridão de caule, causa fungo de tronco, fungo no caule, e eu tenho observado que ele tem voltado agora bastante aqui no meu cultivo novamente. É uma coisa muito difícil de você combater e controlar. Eu não consigo mais eliminar ele do meu cultivo. Infelizmente, eu não consigo. Não consigo. Eu acho que eu teria que aplicar um controle biológico que seja mais efetivo e específico para fungo Gnats. Que eu acho que é isso que está faltando, né? Que existem tratamentos mais específicos, mas não tem no Brasil para vender, sabe? Tinha que ter uma cultura de combater isso aqui, mas é que eu não tenho acesso, né? Tem um produto que é de morango também, que teria que ver se dá certo, é um ácaro. É que eu não gosto muito dessa, eu queria colocar, porque ele vem numa serragem, e isso não é legal para quem tem suculenta, né? Vai acrescentar serragem no substrato. E aí, isso aí eu já fiquei um pouco reticente. Eu queria que fosse de aplicação líquida, né? Pulverizada, regada, né?
Olha aqui, ó, vocês estão conseguindo enxergar esse mosquitinho voando? Esse mosquitinho voando que é o mosquito do fungo Gnats, tá? Olha como o aspecto já melhora, né? Esse vaso tá muito cheio, gente. Mas eu vou passar um Nexor aqui pra eliminar esses aqui que estão voando. Tem muito aqui. Vocês estão enxergando? Isso aqui apodrece planta a rodo, viu? Eles aparecem justamente nessa época com mais frequência. Também no inverno, eles aparecem o ano inteiro. Isso aqui é uma praga, ó, muito difícil de combater, tá vendo? Ó? Esse é o mosquito do fungo Gnats. Esse vaso aqui tá infestado. Eu vou pulverizar então o Nexor para combater esses aqui que estão voando. Pode ser qualquer inseticida, pode ser Nexor, pode ser Butox, pode ser Caltrine, mata na hora. Só que eu vou regar também, tá? Para ver se ajuda a eliminar um pouco as larvas que estão ali já no substrato. Acontece que depois de 7 dias eclode mais um monte de mosquito. E aí começa tudo outra vez o ciclo. Cada mosquito, eles põem 200 ovos, 150 ovos. Então é muito difícil combater. A cada 7 dias, tá, gente? Por isso que é muito difícil. Eu aplico a diatomácea, mas eu aplico pulverizada. E no caso de fungo Gnats, o pulverizado não é o suficiente. No caso do fungo Gnats tem que ser em pó. Mas, mesmo assim, teria que misturar no substrato nesse caso aqui. E eu não vou desplantar agora, nessa temporada de chuvas. Então, eu vou combater com veneno mesmo. Olha, já melhorou o aspecto da planta, tá vendo? Já não tá mais com aquela cara de vou morrer. E agora eu vou aplicar o Nexor. Ó, vou passar então o veneno, agora é veneno mesmo, né? E vou regar e vou deixar fora do tempo hoje para ele secar e agir, né? Ai, porque infelizmente essa planta tá infestada, gente. Toda vez que acontece esse tipo de amarelamento, de apodrecimento, ó, dessas folhas, vem esse mosquitinho, tá? Se ele ficar restrito a esse vaso e sumir, beleza. Mas no meu caso, ele se espalha. E aí, gente, esse problema vai ser recorrente, tá? Você vai ter mais plantas apodrecendo, o caule, mais plantas melando. Então, é imprescindível combater o fungo Gnats. E combater esse mosquito passa por vários processos, que são desde colocar adesivos amarelos, armadilhas para capturar os mosquitos adultos, aplicar algum tipo de larvicida, né, para acabar com as larvas. E é um processo longo, não é um processo que vai levar 2 ou 3 aplicações. São 6 aplicações de algum tipo de larvicida por 6 semanas. São aplicações de inseticidas via pulverização, ó. Como ele renasce de 7 em 7 dias, pelo menos durante um mês você teria que estar aplicando regularmente algum tipo de inseticida também, para matar os adultos e diminuir a reinfestação do solo, para diminuir a quantidade de mosquitos durante esse período de chuvas, tá?
não só no período de chuvas, mas durante todo o seu cultivo. Essa é uma praga que, francamente, é muito difícil de você eliminar. Mesmo com substrato excelente, ainda assim eles conseguem retornar. Então, o controle biológico seria o controle que eu achei mais eficiente, mas mesmo assim, esse controle que eu adotei, que é com o uso do shocker, ele ainda assim não é o meio mais eficiente contra os fungognathes. Existem outros controles que são mais efetivos, tá? E aí, gente, ó, você precisa de orientação de um agrônomo. Porque é muito difícil a gente conseguir resolver isso sozinho. O Leandro até me ajuda, mas mesmo assim eu ainda não tive acesso ao tipo de controle biológico que seja mais apropriado ao caso do fungognathes, tá? Que é um tal de não sei o que israelenses lá. Mas aí depois, quando um dia eu consegui descobrir um jeito de ter esse controle, aí eu faço um vídeo para falar a respeito disso. Mas por hora é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Eu pelo menos faço, tá? Colocar um leite aqui também de terra de diatomácea dá uma ajudada também. Mas como tá chovendo muito, lava muito rápido. Então uma forma mais eficaz é colocar o veneno, porque o veneno mata mais rápido, né? A diatomácea mata mais devagar, e aí quando lava, ele tira e perde a eficácia. Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Caso vocês tenham aí uma suculenta com o tronco estragando, podre, aí não tem jeito, tem que cortar, fazer toda essa limpeza que eu fiz, mas tirar a cabeça saudável, separar do tronco, descartar o tronco, tá bom? Esse é o único jeito de salvar sua suculenta quando já tá apodrecendo o caule, né? Tá bom? Mas eu acho que essas dicas que eu passei hoje são mais para aqueles casos de suculentas que estão perdendo as folhas, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau! A Nina vai dar badinha pra mamãe? Será? Ih, Noca! Será que ela vai dar batinha? Hein? Cadê a Noca? Ai, que bonita! Cadê a patinha da Noca? Ah! Oh, minha linda! Que ó!